A fé remove limitações e dá poder à mente para transformar desejo em realidade. O Senhor é minha luz e salvação. Quem me causará temor? O Salmo 27 inicia assim, com uma proclamação que ressoa através das eras, um verdadeiro código de fortaleza e triunfo. Não se trata somente de uma prece, mas de uma afirmação de potência interna, uma convocação para que o espírito e a alma achem a solidez essencial em épocas de instabilidade. Refletindo sobre isso, tal sentença guarda em si a fundação de toda a abundância, a certeza absoluta de que a claridade supera as trevas e que nenhuma situação pode extinguir a chama da fé. Napoleon Hill, em sua obra clássica, nos traz um conceito análogo. A fé é o elemento químico mental que converte ideias simples em fatos concretos. Ele não se referia à fé estritamente em seu aspecto religioso, mas como um poder psicológico e anímico capaz de definir o futuro. O Salmo 27 é, por conseguinte, a versão espiritual dessa mesma realidade. Ao declararmos que somos inabaláveis por possuirmos uma luz que nos norteia, estamos estabelecendo o campo mental e energético onde a realização se edifica. Joseph Murphy, por outro lado, expande essa compreensão ao nos mostrar que a mente subconsciente não diferencia o real do imaginário, nem o agora do porvir. Ela apenas responde ao que é impresso nela com forte carga emocional. Isso quer dizer que apenas recitar frases de segurança não é suficiente. É vital sentir, experienciar, absorver. O Salmo 27 opera precisamente deste modo, como um software mental profundo que estampa no subconsciente figuras de êxito, amparo e discernimento, desfazendo gradualmente os modelos ocultos de temor que minam nossa abundância. Reflita. Ao construir uma edificação, o arquiteto inicia pelos alicerces. Por mais magnífico ou colossal que seja o prédio, sem uma base firme, ele ruirá ao primeiro temporal. Idêntico processo se dá na existência humana. Desejamos levantar a torre da abundância. Contudo, olvidamos que primeiro devemos escavar fundo em nosso íntimo, edificando fundações imateriais de segurança e solidez interna. O Salmo 27 assemelha-se a esse projeto, uma cidadela mental levantada antes mesmo do combate se iniciar. E aqui emerge a grande reflexão desta análise. E se a real chave da realização não residir somente em métodos, planos ou chances exteriores, mas no modo como você adestra sua mente e seu espírito para se manterem firmes perante o temor? Quantas ocasiões você sentiu ter o necessário para progredir, mas foi imobilizado por receios internos? Quantas vezes recuou antes de iniciar, por dar mais crédito às visões de derrota do que à garantia de triunfo? O Salmo 27 nos apresenta uma rota, não como um passe de mágica, mas como um chamado para reconfigurar nossa programação mental, extinguir o medo e nutrir um estado energético que possa apoiar a prosperidade. Esta exploração trata disso. Trata de fundir o conhecimento espiritual dos Salmos com o saber prático de Napoleon Hill, Joseph Murphy, Bruce Lipton e Neville Goddard. É sobre assimilar o uso de cada versículo qual um bloco imaterial na edificação de um pensamento inquebrantável. No decorrer desta caminhada, investigaremos 4 chaves expostas neste salmo. Inicialmente, como o temor escondido mina silenciosamente nossas concretizações. Posteriormente, como a força do objetivo claro, quando aliada à fé, gera discernimento e rumo. Na sequência, observaremos como os momentos difíceis podem vir a ser portais de evolução, e não barreiras. E, finalmente, como preservar o pensamento elevado em plena instabilidade, tal qual alguém que aprende a planar sobre as tormentas. Este não será somente um estudo conceitual. Em cada etapa, você será estimulado a praticar exercícios aplicáveis, diretos e impactantes, pois a abundância não é erguida só com ideias. Ela se firma com ações cotidianas que definem sua frequência, seu rigor e sua perspectiva. Sendo assim, prepare-se. Este material não é só mais um conteúdo de ânimo, é uma convocação para uma mudança estrutural. É um chamado para que você assimile como edificar em seu interior
a solidez que ampara toda genuína prosperidade. E a questão que proponho para iniciar esta jornada é básica, porém forte. Você aceita trocar o temor pela segurança, a incerteza pela fé e a carência por uma perspectiva de plenitude? Se sua afirmação for positiva, então prossiga nesta leitura até o final, pois a chave da realização está prestes a ser desvendada no Salmo 27. E quiçá este seja o instante em que sua existência começará a se alterar de fato. Você já notou como frequentemente, mesmo ao orarmos, solicitarmos e nos esforçarmos rumo a um objetivo, uma fração silenciosa em nosso íntimo insiste em nutrir cenários de insucesso? Este é o temor escondido, a algema imaterial que cativa a mente inventiva e prejudica o processo de realização. E é neste ponto que o Salmo 27 nos estende uma chave mestra. De imediato ele declara: "O Senhor é minha luz e salvação, quem me causará temor?" Esta não é somente uma sentença de fé, é um código anímico, uma senha mental. É a recordação de que o temor não consegue habitar o mesmo local onde a certeza plena já se estabeleceu. Contudo, por que o medo exerce tamanha influência sobre nós? Pois ele atua na quietude, camuflado de precaução, cuidado ou senso de realidade. Quantas ocasiões você desejou avançar mais e uma voz interior sussurrou: "E se falhar? E se não for como esperado? E se você perder o que tem?" Essa voz, reiterada no cotidiano, penetra no subconsciente e passa a condicionar a mente a aguardar o cenário negativo. E conforme nos instrui Joseph Murphy, o subconsciente não debate, não pondera, não avalia. Ele simplesmente assume como fato tudo que lhe é entregue com frequência, mormente se estiver impregnado de emoção. A ciência neural corrobora isso. Ao nos mantermos em estados de temor persistente, o organismo aciona repetidamente o sistema de alerta, despejando hormônios como o cortisol. Em frações menores, é benéfico por nos preparar para agir, mas em demasia gera barreiras mentais, diminui a inventividade, afeta a memória e restringe a habilidade de fazer escolhas lúcidas. Em suma, um cérebro gerido pelo temor não consegue gerar abundância, só consegue subsistir. Napoleon Hill afirmava: "O medo é somente um estado mental, e o estado mental pode ser gerido e orientado." Tal sentença, isoladamente, já encerra uma convocação ao autodomínio. Se o temor é um estado, ele é passível de mudança. E o Salmo 27 figura como um dos principais treinamentos para essa mudança. Ele nos orienta a sintonizar o coração numa frequência de segurança tão alta que o temor perde sua capacidade de imobilizar. Observemos a vida real. Imagine os empreendedores com conceitos inovadores, que pararam antes de começar por estarem tomados pelo pavor de fracassar. Pense nos indivíduos que evitaram investir em seu potencial por receio de julgamentos, recusa ou prejuízo. Esse modelo é tão rotineiro que por vezes nem notamos sua presença. Cremos estar sendo cautelosos, quando na realidade estamos nos entregando ao temor escondido. E aqui reside uma realidade paradoxal. O medo não se dissipa por conta própria. Ele requer confronto com afirmações sólidas e ações constantes. Por essa razão, os versos do Salmo 27 não são meras expressões poéticas, são ferramentas de reconfiguração mental. Ao proclamar em voz firme: "O Senhor é o baluarte da minha vida, de quem terei pavor?", você emite um comando direto ao seu subconsciente, desmanchando o modelo de temor e trocando-o por uma imagem de robustez. Joseph Murphy nos recorda que a reiteração é a genitora da programação. Afirmar uma única vez não é o bastante. É necessário estabelecer um costume. Diante de cada ideia automática de medo, troque-a deliberadamente por uma sentença do Salmo 27. De início, soarão como meros vocábulos, mas com a persistência, essas palavras adquirirão densidade emocional, ganharão vida em seu íntimo e estabelecerão um novo estado de segurança. Visualize por um instante que você enfrenta um desafio considerável. Iniciar uma empresa, alterar sua trajetória profissional,
engajar em um novo relacionamento ou fazer uma escolha financeira crucial. Seu cérebro, por reflexo, inicia a projeção de quadros adversos. Nesse momento, você inspira profundamente e declara: mesmo que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Tal proclamação não é sobrenatural, mas é renovadora, pois reorienta sua mente. Em lugar de operar na frequência do medo, você começa a operar na frequência da confiança. E como Napoleon Hill nos recorda, o que prevalece em seu pensamento, mais cedo ou mais tarde, se materializa em sua vida. Vamos levar isso à aplicação prática. Tome um papel agora e liste todas as sentenças automáticas de temor que vêm à sua mente ao cogitar a prosperidade. Não sou capaz. Faltam-me recursos. É arriscado. E se der errado? Em seguida, ao lado de cada sentença, redija uma réplica fundamentada no Salmo 27. Como exemplo, o medo. E se me faltar vigor para prosseguir? A resposta: o Senhor é o baluarte da minha vida. Não terei temor. Esse exercício singelo estabelece uma conexão entre o saber espiritual e a vivência diária. É uma prática rotineira, contudo, imensamente poderosa. Ademais, a ciência evidencia que ideias reiteradas modelam as sinapses neurais. Isso quer dizer que, a cada vez que você troca o temor pela segurança, está efetivamente talhando novas rotas mentais, reconfigurando a arquitetura do seu cérebro para a abundância. É análogo a desbravar uma nova trilha na mata. Inicialmente a senda é apertada e árdua, mas, com a passagem contínua, ela se transforma na rota principal. Napoleon Hill afirmava ser o medo o adversário primordial do êxito, pois ele imobiliza. Contudo, ele também nos instruiu que fé e temor não coexistem no pensamento. Quando um se expande, o outro se retrai. Por conseguinte, o segredo fundamental é alimentar fé até que o temor se dissipe. O Salmo 27 atua como um carburante para essa fé. Pense agora nesta alegoria. O medo se assemelha a uma sombra. Ela só tem presença por causa da luz. Quanto mais se foca em sombra, maior ela aparenta ser. Mas ao se optar por voltar-se à luz, e sombra se esvai. O Salmo nos estimula a fitar a luz, a solidez interna, ao invés de nos atermos às penumbras das situações. E é possível que você questione: mas como posso usar isso em cenários concretos, quando o temor é avassalador? A solução reside na prática cotidiana. Estabeleça um rito. Antes de fazer qualquer escolha relevante, inspire profundamente 3 vezes. Cerre os olhos e reitere em pensamento: o Senhor é minha luz e salvação. Quem me causará temor? Essa breve interrupção é o bastante para romper o ciclo automático do temor e gerar espaço para uma escolha mais lúcida e desperta. O temor escondido só enfraquece ao ser iluminado. E o Salmo 27 é a candeia que revela esse adversário imaterial. Ele nos mostra que a realização não se inicia em chances exteriores, mas no triunfo silencioso que ocorre no pensamento. Recorde-se, o medo é somente um estado mental, e todo estado é passível de mudança. Ao sintonizar seu pensamento com as palavras do Salmo, você está optando pela segurança, o discernimento e a fé como os novos alicerces de seu porvir. É deste modo que a genuína concretização tem início. Napoleon Hill registrou que o objetivo claro é o ponto inicial de todo sucesso. Sem discernimento, sem um alvo principal, o vigor da mente se dissipa por rotas diversas, sem potência bastante para transpor obstáculos. Assemelha-se a um curso d'água que se divide em múltiplos braços. Ele irriga o solo, mas carece de ímpeto para girar uma turbina. Contudo, ao ser esse mesmo rio devidamente canalizado, ele adquire capacidade de produzir energia que pode iluminar metrópoles inteiras. Esta é a força do objetivo claro. No Salmo 27, achamos uma imagem exata desse preceito. Uma coisa supliquei ao Senhor, e a peço. Trata-se de uma proclamação de concentração total, um único item, um anseio central, um rumo definido. Esse verso ultrapassa a simples prece, é um guia existencial.
Ele nos mostra que a fé genuína não se extravia em sendas nebulosas. Ela se adensa, se foca, se sintoniza. Mas aqui reside um equívoco frequente. Inúmeros indivíduos passam a vida rogando por múltiplas coisas, alterando o rumo sem parar, almejando abundância hoje, para no dia seguinte recuar perante o obstáculo. Tal conduta gera um caos energético, pois o subconsciente capta mensagens conflitantes. Em certo dia você afirma, eu desejo prosperidade, mas no dia posterior reitera, isto não é para mim. Num momento, decide empreender, mas logo em seguida declara não ter audácia. Essa oscilação gera um terreno mental volátil, incapaz de apoiar a concretização. Joseph Murphy elucida que o subconsciente apenas reage a diretrizes nítidas e carregadas de emoção. Quando se possui um só objetivo e se o nutre com fé, ele se converte numa determinação inegável. Mas ao se viver trocando de alvo, sua mente profunda se desorienta, sem saber que realidade deve trazer à tona. É o mesmo que passar instruções distintas a um arquiteto diariamente. Num dia solicita-se uma residência, no outro um edifício, no próximo um parque. Ao final, obra alguma é edificada, e neste ponto surge a grande exposição do Salmo 27. O escritor sacro não afirma, supliquei por muitas coisas. Ele declara, uma coisa supliquei e a peço. Esse discernimento é a chave da realização. Napoleon Hill nomeia isso de objetivo claro. Joseph Murphy nomeia isso de ordem subconsciente. As escrituras nomeiam de fé inquebrantável. Todos indicam o mesmo mistério. Concentração total no que você almeja até que se torne uma realidade certa. Pense nos exemplos históricos. Notáveis inventores, gestores e visionários que alteraram o planeta possuíam um objetivo claro. Thomas Edison não fazia testes ao acaso. Ele tinha uma meta: desenvolver a lâmpada elétrica. Henry Ford não estava disperso em múltiplas frentes. Seu intuito era massificar o uso do carro. Napoleon Hill, em sua obra célebre, demonstra que todos os grandes patrimônios iniciam com um conceito nítido, um objetivo que se converte em uma fixação construtiva. E aqui reside um aspecto vital. Objetivo claro sem fé é somente um anseio delicado. Mas ao se aliar objetivo claro com fé, o efeito é sólido. O Salmo 27 evidencia isso nitidamente. Não é só suplicar, é suplicar e pedir, buscar. Isto é, fundir o intuito com a prática. É semear no espírito e cultivar com gestos. É crer na garantia e mover-se como se já fosse fato. Agora, quiçá você reflita. Mas como achar esse objetivo claro? A solução vem em 3 etapas simples, unindo o exercício espiritual e o mental. Discernimento. Questione-se diariamente. Qual é o único feito que, se eu concretizar, irá alterar todos os outros âmbitos de minha existência? Tal indagação remove o supérfluo. Registro diário. Anote esse objetivo em um papel, rotineiramente, sem exceção. A reiteração gera foco subconsciente. Fé operante. Proclame esse objetivo como se fosse real, sintonizando sentimento e verbo, conforme instrui Joseph Murphy. Este exercício espiritual aplicado é um modo de prece ativa. Ao registrar, proclamar e sentir, você está emitindo um comando direto ao subconsciente. E como afirmou Napoleon Hill, aquilo que o pensamento humano pode idear e crer, ele pode também realizar. Veja a distinção no dia a dia. Uma pessoa que almeja abundância, mas reitera, eu não sei o que desejo, raramente obtém resultados firmes. Por outro lado, quem diz, meu alvo é edificar um empreendimento que transforme vidas e me proporcione autonomia financeira, possui discernimento. E quando esse discernimento é nutrido pela fé, a realidade se ajusta, pois o pensamento traça rotas. O Salmo 27 não nos instrui só a não ter medo, mas a procurar uma única coisa com segurança. Isso é fé em ação, é concentração espiritual, é tática aplicada. E é neste ponto que o espírito e a neurociência se tocam. Ao focar seu pensamento em um objetivo singular, você gera atenção seletiva. Estudos científicos revelam que indivíduos com metas nítidas
elevam em até 42% suas probabilidades de atingi-las. Não por um evento sobrenatural, mas porque o cérebro passa a triar dados, chances e contatos que fortalecem aquele objetivo. É similar a quando você opta por adquirir um veículo de uma cor específica. Subitamente, você passa a notar esse veículo por toda parte. Ele sempre esteve ali, mas seu cérebro agora filtra os dados conforme o que foi estabelecido como relevante. Do mesmo modo, ao estabelecer um objetivo nítido, você começa a notar chances que antes eram invisíveis. Contudo, aqui mora a cilada. Muitos confundem anseio com objetivo claro. Anseio é almejar algo de modo impreciso, sem nitidez. Objetivo claro é converter esse anseio em uma meta nítida com fé e movimento coerente. O anseio diz: seria ótimo se eu fosse próspero. O objetivo claro diz: eu alcançarei a prosperidade por esta via e me disponho a executar o necessário com fé e perseverança. E o aspecto mais impactante é que o Salmo 27 nos revela que esse objetivo não é meramente mental, mas também espiritual. Ao procurar uma coisa com fé, você não está só. Há um poder imaterial que opera a seu favor. Napoleon Hill referia-se a isso como uma parceria com a inteligência infinita. O salmista chamava de a luz e a salvação do Senhor. A nomenclatura não é o essencial. O essencial é captar que, ao fundir objetivo claro e fé, você estabelece uma parceria com algo que o transcende. Agora, transporte isso para a sua existência prática. Questione-se: qual é a minha uma coisa? Qual é o objetivo que, se perseguido com fé, alterará todo o meu entorno? Pode ser o de gerar segurança financeira, começar um trabalho que toque outras pessoas, obter autonomia para seus entes queridos ou aprimorar um talento que destrave oportunidades. Seja qual for, o relevante é que você o defina, registre, proclame e persiga cotidianamente. Execute esta prática. A cada manhã, ao despertar, anote seu objetivo claro em um diário. Em seguida, cerre os olhos e proclame: uma coisa supliquei ao Senhor e a peço. Sinta como se já fosse realidade. Durante o dia, comporte-se como quem já trilha e rota. Esse rito estabelece sintonia entre seu pensamento consciente e subconsciente, entre a crença e o ato. Recorde-se, não se trata de solicitar múltiplas coisas simultaneamente. Trata-se de sintonizar todo o seu vigor em torno de um único item até que ele se torne certo. Ao fazer isso, o temor enfraquece, a incerteza se desfaz e seu pensamento se converte num baluarte. E aqui reside a verdade maior. A abundância não é obra do acaso. Ela é edificada, e o alicerce dessa edificação é um objetivo claro, iluminado pela fé. O Salmo 27 é a evidência de que tal saber já estava documentado há milênios. A ciência neural contemporânea só ratifica o que a fé sempre intuiu. Concentração, segurança e discernimento são os reais mistérios da realização. O Salmo 27 apresenta uma proclamação que desafia a lógica habitual. Mesmo que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Esta sentença não é só uma demonstração de bravura, mas um estímulo para ver as adversidades por um novo ângulo. O salmista não desconsidera a presença do exército, não ignora o perigo exterior, mas expõe uma atitude interna. O espírito segue firme, inquebrantável. Esta é a chave para entender que as adversidades não são meras barreiras, mas sim portais para a evolução e mudança. O pensamento predominante global costuma ligar momentos difíceis a risco, prejuízo e dor. Contudo, Napoleon Hill, em suas análises de mais de 2 décadas sobre indivíduos bem-sucedidos, notou que as maiores ascensões na trajetória de muitos ocorreram exatamente em períodos de adversidade. Ele dizia: toda dificuldade traz em si e semente de uma vantagem igual ou superior. O que isso quer dizer? Que aquilo que no presente se assemelha a uma interrupção pode ser o gestar silencioso de seu triunfo vindouro. Joseph Murphy adiciona a essa perspectiva ao instruir que o subconsciente não diferencia fato de ideia, mas responde fortemente ao estado anímico.
Se perante um momento difícil você nutre o temor, o subconsciente fixará esse modelo e o ecoará como novas adversidades. Mas se perante a desordem você semeia segurança, fé e a esperança de evoluir, o subconsciente gravará esse código como um modelo de êxito. Sob essa ótica, toda dificuldade é uma chance de reconfiguração interna. A maioria, porém, incorre em um equívoco sutil. Vê a adversidade como um adversário total. Responde com angústia, com mágoa, com imobilidade. Esse tipo de resposta inibe o pensamento inventivo, aciona somente os reflexos de subsistência, diminui o discernimento e obstrui a visão das chances ocultas. Especialistas em neurociência já demonstraram que em estados de pavor agudo, o córtex pré-frontal, que gere escolhas e inventividade, é suprimido, enquanto o sistema de alerta assume o comando. Em resumo, mais temor, menos saídas. Mais inquietação, menos tática. O Salmo 27 nos aponta o oposto. Mesmo sitiado, o espírito se mantém sereno. E aqui emerge a descoberta paradoxal. Não é a adversidade em si que molda seu porvir, mas a atitude interna que você adota perante ela. A adversidade é qual uma chama, pode devastar, mas também pode refinar o metal precioso. O mesmo fogo que devora o restolho é o que tempera o aço. Exemplos concretos demonstram essa realidade. Pense nos gestores que emergiram na desordem de graves crises econômicas. Alguns perderam seu patrimônio e jamais se reergueram, ao passo que outros aproveitaram idêntico panorama para reestruturar empresas, desenvolver novas saídas e estabelecer fortunas. Em tempos de conflito, criadores conceberam obras-primas, autores escreveram clássicos imortais. Visionários trouxeram inovações em setores que até hoje movem a economia. O diferencial é a atitude interna. Para uns, a dificuldade foi o término. Para outros, foi a passagem. Napoleon Hill salienta que a capacidade de converter obstáculos em chances está ligada à habilidade de preservar o pensamento focado numa visão de objetivo, em vez de se deixar gerir pelo temor. O salmista, ao proclamar sua ausência de medo, estava justamente a manifestar essa disciplina mental e anímica. Ele enxergava o perigo, mas também via o imaterial, e era isso que o sustentava. Este é o núcleo da questão. Adversidades são passagens por exporem reservas de força que você desconhecia. Quando a situação é calma, você não emprega sua resistência mais íntima, sua inventividade mais arrojada, sua fé mais extrema. Mas, sob tensão, você é forçado a buscar em si mesmo recursos latentes, e é exatamente nesse ponto que ocorre o pulo evolutivo. Agora, como usar isso no cotidiano? Uma prática impactante é a da indagação transformadora. Perante qualquer dificuldade, em vez de questionar por que isto me acontece, questione: que aptidão este instante está me forçando a aprimorar? Essa singela alteração de ponto de vista gera um vácuo inventivo. Se a dificuldade é material, quiçá esteja aprimorando seu rigor, seu olhar tático, seu poder de barganha. Se é afetiva, talvez aprimore sua resistência, sua aptidão de se doar sem cobranças, sua tolerância. Se é anímica, talvez o leve a patamares mais fundos de crença e confiança. Tal prática converte a desordem em insumo. Em lugar de ser abatido pelo fardo do obstáculo, você o usa como impulso. A ciência neural aponta que, ao redefinirmos cognitivamente um obstáculo, o cérebro aciona redes de assimilação em vez de alerta, liberando dopamina e serotonina, que expandem a inventividade e o ânimo. Ou seja, o modo como você decodifica a dificuldade altera de fato sua bioquímica interna e sua aptidão para achar saídas. Mas existe ainda um nível mais fundo, a dificuldade como um rito de passagem espiritual. Todas as sendas espirituais mencionam um vale a ser cruzado antes de se atingir a promessa. O ermo antes da plenitude, a noite densa antes da aurora. É como uma prova existencial. Você realmente almeja isto? Possui a solidez interna para amparar o que solicita? O Salmo 27 é precisamente essa preparação anímica.
Ele nos orienta a proclamar segurança antes do triunfo, a declarar bravura antes do desfecho. Este é o exercício que converte dificuldades em passagens. Pense em alguém que roga por abundância. Se ela chegasse de imediato, sem obstáculos, tal pessoa não teria o estofo emocional para gerir esse crescimento. É a dificuldade que edifica os alicerces imateriais. É a prova que robustece o espírito. Tal qual uma construção que requer alicerces fundos para aguentar novos pavimentos, a existência requer que se edifique resistência interna para aguentar novos patamares de abundância. Napoleon Hill dizia que o insucesso momentâneo é só um indicativo de que uma nova rota deve ser achada. Não é o término, é uma reorientação. O salmista não ignorava o assédio do adversário, mas se negava a render o espírito ao temor. Este é o mistério. Não ignorar o fato, mas optar por uma leitura que vigoriza em vez de debilitar. Logo, a ruptura da expectativa é vital. Você pode ter sido ensinado a enxergar dificuldades como adversários, mas hoje pode reconfigurar seu pensamento para vê-las como passagens. Cada obstáculo é um chamado. Cada barreira é um instrutor. Cada dificuldade é um portal para outro patamar de crescimento. O exercício prático é singelo e fundo. Sempre que encarar um obstáculo, anote num diário. Qual a dificuldade que vivo no momento? Que aptidão ela está aprimorando em mim? De que modo essa aptidão me será útil no futuro que quero edificar? Tal processo introspectivo altera a visão, modifica a energia e abre caminho para saídas antes ocultas. O Salmo 27 não é uma ode de esperança etérea. É um compêndio de tática espiritual. Ele expõe que, mesmo sitiado, a atitude interna é que dita o desfecho. Dificuldades não são ameaças a se esquivar, mas passagens a se cruzar. E quem aprende a cruzá-las, descobre que cada etapa árdua estava a edificar o domínio interior que ampara a abundância exterior. O Salmo 27 nos presenteia com uma figura impactante. Ele me colocará sobre uma rocha. Tal alegoria transcende a lírica espiritual. Ela retrata um estado mental e energético que nos faculta a ficar acima das tormentas da existência. Estar sobre a rocha é estar num local de perspectiva expandida, onde o tumulto ocorre, mas não nos leva, onde as rajadas sopram, mas não nos abatem. Esta é a alma do método para preservar o pensamento elevado em plena instabilidade. Todos atravessamos períodos em que o porvir parece turvo, em que escolhas cruciais devem ser feitas sem nitidez completa, em que o espírito sente temor e o pensamento se perde em hesitações. A instabilidade é um componente inerente da vida, mas é nessas horas que se distingue quem edificou um baluarte interno e quem flutua ao sabor dos eventos. Napoleon Hill afirmava que a fé é a poção perene que vivifica todos os ímpetos do pensamento. E é justamente nos períodos de instabilidade que tal fé se faz mais urgente, pois é neles que o imaterial precisa ser amparado até que se materialize. Joseph Murphy adiciona a essa perspectiva, declarando que o subconsciente é formatado mais profundamente por estados anímicos intensos. Em plena instabilidade, se você deixa o temor ser o sentimento reinante, imprime no subconsciente um script de fracasso. Contudo, se você nutre estados de segurança, serenidade e esperança positiva, você fornece ao subconsciente um script de triunfo. Nessa ótica, preservar o pensamento elevado não é um capricho espiritual, mas uma urgência prática para quem almeja a abundância. Sob o prisma da ciência neural, ao encararmos a instabilidade, o cérebro costuma disparar reflexos de proteção. O sistema límbico gera reações de temor, inquietação e imobilidade, diminuindo a ação do córtex pré-frontal, área que cuida do discernimento, inventividade e olhar tático. É por essa razão que tantos indivíduos fazem escolhas equivocadas quando pressionados. Mas existe um segredo. É viável adestrar o organismo e o pensamento para, em vez de responderem com temor, reagirem com serenidade. E é precisamente isto que o Salmo 27 nos mostra: alterar a altitude mental.
A alegoria da águia é ideal para retratar esse preceito. Diferentemente de outros pássaros, a águia não busca combater a tormenta. Ela não despende vigor tentando fugir do vento. Pelo contrário, ela estende suas asas e emprega as correntes aéreas para ascender acima das nuvens. Ela não ignora a tormenta. Ela altera sua altitude. O mesmo se dá conosco. Ao persistirmos no combate às situações, permanecemos cativos no patamar do tumulto. Mas ao optarmos por elevar o pensamento pela fé, pela introspecção, pela prece, logramos ver além da desordem e notar saídas imateriais para quem está cativo no patamar da tormenta. O Salmo 27 nos cede o método principal, empregar o verbo como um degrau para ascender o estado interior. Quando o salmista afirma, "Ele me colocará sobre uma rocha", ele está a proclamar com antecedência um estado de proteção e discernimento. Tal proclamação não é só espiritual, é também psicológica. Ao reiterar mentalmente sentenças elevadas em horas de instabilidade, você educa seu subconsciente a conectar tumulto com segurança, em vez de temor. Isso estabelece um novo reflexo que gradualmente se automatiza. Uma prática singela e impactante é a prece respiratória. Ela se baseia em fundir o respirar atento a um verso do Salmo. Inspire devagar, reiterando em pensamento: "O Senhor é minha luz." Retenha o ar por instantes. Expire com calma, reiterando: "Quem me causará temor?" Tal exercício não só apazigua o sistema nervoso, diminuindo a inquietação, como também imprime no subconsciente um sentimento de proteção. É, de fato, um método de reconfiguração mental e energética. Bruce Lipton elucida que o clima emocional em que você habita é o que comanda suas células, ligando ou desligando genes. Ao optar deliberadamente por preservar seu pensamento elevado, você está gerando um clima interior de segurança e crescimento. Isto não é somente psicológico, é fisiológico. Seu organismo reage, seu vigor se altera, sua visão se amplia, e é nessa condição que chances inéditas se revelam. Neville Goddard fortalece essa perspectiva ao dizer que é necessário habitar internamente no estado almejado antes de o perceber materializado externamente. Em suma, preservar o pensamento elevado em plena instabilidade é viver como se o triunfo já fosse certo, mesmo que nenhum indício exterior o sugira. É viver como quem já se encontra sobre a rocha, embora ainda perceba a ventania da tormenta. Esta é a alma da fé inventiva. Exemplos aplicados revelam seu funcionamento. Pense em esportistas de elite. Em horas de tensão, quando o resultado é decisivo, eles não podem se permitir o pânico. Eles praticam métodos de respiração, idealização e concentração que lhes facultam preservar serenidade e atingir seu desempenho máximo. Gestores em graves dificuldades financeiras agem de modo similar. Enquanto inúmeros se afligem, eles logram ver chances que outros não notam, precisamente por não se entregarem à desordem. E você pode usar isso em sua rotina. Suponha que enfrenta um aperto financeiro. Em lugar de despender horas ruminando sobre pendências, você pausa, inspira e reitera um verso do Salmo 27. Em lugar de se render ao temor, você idealiza sua vida já equilibrada, já abundante. Esse gesto singelo altera sua frequência e, em breve, passa a repercutir em seus atos e escolhas. Você adota posturas mais táticas, nota rotas antes ignoradas, atrai indivíduos que podem cooperar em sua trajetória. Isso não é sobrenatural, é sintonia energética. Uma técnica prática que você pode aplicar é a seguinte: separe 5 minutos ao amanhecer e 5 minutos ao anoitecer. Acomode-se, cerre os olhos, respire fundo. Opte por um verso do Salmo 27 que lhe toque. Inspire reiterando a primeira fração. Expire reiterando a segunda. Idealize-se sobre uma rocha, seguro, fitando a existência com discernimento. Se praticar isso rotineiramente, notará alterações discretas, mas impactantes, em seu modo de gerir instabilidades. Seu pensamento passará a se condicionar para achar equilíbrio, não aflição. E esse modelo, uma vez fixado, se espelhará em todos os âmbitos de sua vida.
A realidade é que a existência jamais estará isenta de instabilidades. Sempre existirão dificuldades, rajadas, tormentas. Mas o mistério reside em não buscar gerir o ingerível, e sim em assimilar a mudança de altitude mental. A águia permanece como o exemplo máximo. Ela não desperdiça vigor barrando a tormenta. Ela simplesmente ascende. E ao estar no alto, nota que, sobre as nuvens, o firmamento segue límpido. O mesmo se dá conosco ao aprendermos a preservar o pensamento elevado. Notamos que a serenidade jamais se fora, que a plenitude sempre esteve ali, que o discernimento estava só oculto sob as nuvens do temor. O Salmo 27 é o guia dessa rota. Ele não nos assegura a falta de dificuldades, mas nos afiança que há uma rocha sólida onde podemos nos firmar. Tal rocha é a fé. É o objetivo claro. É a segurança inquebrantável que nos faculta prosperar, mesmo em eras de instabilidade. Assim, o método de preservar o pensamento elevado em plena instabilidade não é só espiritual, é também científico e aplicado. É a intersecção entre a fé de Napoleon Hill, a psicologia de Joseph Murphy, a biologia de Bruce Lipton e a idealização inventiva de Neville Goddard. É o mistério de quem não só atravessa as dificuldades, mas evolui por meio delas. O Salmo 27 não é somente uma canção espiritual. Ele é um protocolo de reconfiguração mental, um saber ancestral para extinguir o temor e encontrar o discernimento interno vital para a abundância. Ao proclamar o salmista, "O Senhor é minha luz e salvação, quem me causará temor?", ele nos oferece uma chave mestra. A fé não suprime os obstáculos, mas altera o modo como os encaramos. Bruce Lipton nos evidencia que nossas crenças não são só psicológicas, são fisiológicas. Cada ideia reinante transmite comandos ao organismo, formata a bioquímica celular e modifica nossa aptidão para a ação. Ao reiterar o Salmo 27, você não está somente em prece, mas também está a emitir ao seu organismo um comando de vigor, segurança e resistência. Neville Goddard corrobora: habitar mentalmente na condição almejada é pré-visualizar o triunfo antes que ele se concretize no plano exterior. O Salmo 27 nos estimula exatamente a isto, a morar no estado de segurança total, a viver como alguém que já triunfou, mesmo em plena adversidade. A mensagem principal é nítida. Realização não é sinônimo de falta de adversários, dificuldades ou tormentas. Realização é a solidez de quem assimilou como se manter firme perante o que busca minar sua crença. É edificar o baluarte interno antes do início do combate. E aqui reside a realidade a ser retida. Os obstáculos não surgem para subtrair seu porvir, mas para adestrá-lo a ampará-lo. O temor busca imobilizar, mas a segurança destrava caminhos. O Salmo 27 é o guia que converte seu pensamento em um baluarte e seu ânimo em uma luz. Ao estabelecer o Salmo 27 como a fundação do seu pensamento, temor algum pode subtrair o porvir que já está selado em sua